Deixa eu te contar um pouco da minha história, caso você não me conheça. Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, morei em algumas cidades de Minas Gerais e agora moro em Indaiatuba, no estado de São Paulo. Sou casada, tenho um casal de filhos e agora estou grávida mais uma vez. Bem, eu sempre fui muito agitada, muito cheia de energia. Na adolescência eu sempre estava preocupada, antecipando as coisas, me planejando, me preparando para o pior. E, inclusive, nesse período da adolescência, eu já tive que fazer muitos anos de psicoterapia, né? Fazer tratamento com psicólogo. E eu mal sabia o que eram esses padrões tão comuns, tão inocentes. A parte da minha história que é importante você saber é que eu também tive sintomas de ansiedade, sofri com ansiedade no período que eu estava estudando medicina, fazendo faculdade. Tive sintomas que começaram ali com dor de cabeça, dificuldade de me concentrar, agitação, ficar muito nervosa, agitada, preocupada o tempo todo, com dores pelo corpo, dificuldade de relaxar, dificuldade de me concentrar. E a situação foi piorando, né? Eu fui tendo mais sintomas mais intensos, fui tendo crises com sensação de desmaio, com dificuldade de respirar, coração batendo, coração disparado, enjoo, vômito, aquela até a sensação de morte iminente, aquela sensação horrível de que a gente pode morrer a qualquer momento. Quem já teve sabe como que é ruim. E esses sintomas acabaram me prejudicando muito, né? A ponto de eu não conseguir frequentar a faculdade por alguns meses, prejudicando, afetando meus relacionamentos. Eu tive dificuldade de frequentar aulas e as provas. E eu sofria muito, né? Eu chorava. Até então a gente não sabia, eu não sabia o que eu tinha ou como eu lidava com isso, né? Então, assim, eu não aguentava mais. Eu chorava, eu não sabia o que tinha, eu não sabia como lidar com a situação. E essa é uma sensação de impotência que te joga para baixo, né? Você não sabia o que fazer na situação, ela abala muito a autoestima, te coloca numa situação de dificuldade, de impotência muito grande, né? Eu me sentia presa. Eu não conseguia fazer o que eu precisava fazer, o que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer. Eu estava sempre ali preocupada, com medo, com sensações ruins, passando mal, sofrendo. E isso fez com que até eu precisasse passar, procurar ajuda psiquiátrica, procurar um psiquiatra. Na época eu passei com um professor de psiquiatria da faculdade, precisei usar remédio para poder controlar os sintomas. Resisti muito, porque a vida inteira eu fui uma pessoa que era contra usar remédio para diversas coisas, principalmente para sintomas mentais. Eu resisti muito a isso. E eu fui vendo que isso não foram melhorando os meus sintomas e eu precisei recorrer a outras coisas para tentar melhorar desse sofrimento. Eu resisti muito para usar a medicação, né? Mas acabei precisando fazer uso das medicações, porque elas ajudaram a melhorar um pouco os sintomas, permitiram que eu voltasse para a minha vida acadêmica e melhorasse um pouco, né? Mas aquilo não fazia sentido para mim. Então eu comecei a procurar outras maneiras de eu tratar a ansiedade. Fiz psicoterapia por pelo menos 10 anos, fui testando outras coisas também, coisas mais comuns, coisas mais incomuns. E essa busca durou muitos anos. Eu fui tentando uma coisa e outra sem muito sucesso. E hoje em dia eu sei, né, por que eu não tive tanto sucesso com essas coisas, qual era o motivo de eu não ter sucesso com essas tentativas. E isso foi um processo muito desafiador, foi penoso, sofrido. Foi um processo longo em que eu consegui ver em mim, comigo, o que funcionava e o que não funcionava. E aí depois, atendendo, eu pude ver como que a ansiedade era tão comum, como que era comum assim, em níveis menores do que eu tinha, ou até em níveis muito maiores, muito piores do que o que eu tinha. Aí foi a hora de eu aplicar em outras pessoas o que funcionou comigo, né? E aí eu consegui ver que tem algumas pessoas que funcionam e outras pessoas não funcionavam. Então eu fui lá estudar mais sobre o tema, procurar livro, artigo, procurar cursos sobre o tema, testar em atendimento em particular com as pessoas essas técnicas e depois de mais de 10 anos formada, mais de 15 mil pacientes atendidos em grupo ou individualmente, com níveis variados de ansiedade. Com essa prática eu pude ter resultados cada vez melhores, cada vez mais rápidos. E eu vou te falar uma coisa, o que eu tive eu não desejo para ninguém. Olha, eu fiquei no escuro, sabe? Eu tentava uma coisa, tentava uma técnica, tomando remédio, fazendo um curso, tentando coisas que eu não fui tendo resultado. Isso foi muito sofrido, foi muito difícil, penoso, teve muito choro no caminho, né? Eu sei que tem pessoas que infelizmente estão por aí como eu estava, ou alguns até piores, né? Com mais sintomas, sofrendo mais.
E talvez você saiba, você que está me vendo, saiba do mesmo jeito que eu aprendi, que quando a gente está nessa pesquisa, nesse caminho, a gente encontra algumas coisas paliativas que podem melhorar um sintoma ou outro, mas que não resolvem o problema, né? Ou toma uma medicação, fica dependente dela, precisa aumentar a dose para poder ter algum efeito, e aí gasta mais dinheiro com a medicação, medicações que não estão funcionando, não estão resolvendo o problema pela raiz. E aí, às vezes melhoram um pouco, às vezes pioram um pouco, e não só medicações, às vezes essas fórmulas mágicas que a gente vê por aí que acabam estragando um pouco mais a nossa saúde. E tem pessoas que às vezes não estão assim tão mal em relação à ansiedade. Mas o ponto é o seguinte: a tendência da ansiedade não é ela resolver sozinha. Então, às vezes, se a gente consegue agir antes, eu gostaria de ter sabido disso antes e ter agido antes em relação à minha ansiedade, antes que ela se tornasse um problema tão sério, tão incapacitante na minha vida. Agora, a coisa mais comum é a gente ouvir que a ansiedade não tem solução. Eu mesma pensei isso por muitos anos. E eu sei agora, posso te atestar que isso não é verdade. Baseado nos mais de 15 mil atendimentos que eu já tive, eu já sei que não é assim que as coisas funcionam. Então, assim, essa minha decisão de compartilhar esse conteúdo na internet é porque eu sei que ele vai ajudar as pessoas. E que tem muita gente que tá como eu estava, perdido no escuro, achando que não tem solução. E, assim, para tudo tem solução. É que às vezes a gente não tem o conhecimento, não sabe qual é essa solução. Se você se interessa por esse tema, se inscreve na Jornada para a Tranquilidade, onde eu ensino esse caminho que eu percorri sozinha, que eu percorri com muitas pessoas. Me ajuda compartilhando esse conteúdo, porque você sabe que tem muitas pessoas que precisam dele. Ele pode ajudar, mudar, melhorar muito a vida dessas pessoas. Então compartilha com aquelas pessoas que você se importa. Me ajuda a ajudar essas pessoas. Um abraço e até logo.